Cada vez que hablemos de igualdad, Cada vez que nós falamos de igualdade, no existe pecado más arraigado, más profundamente arraigado, não existe pecado mais profundamente enraizado, no existe pecado con el cual la humanidad está más familiarizado não existe um pecado com que a humanidade seja mais familiarizado de los tres pecados. dos três pecados. Hay uno que es el que está más profundamente arraigado, Existe um que está mais profundamente enraizado, uno con el cual estamos mucho más familiarizados que cualquier otro, um com o qual nós estamos muito mais familiarizados do que qualquer outro, pecado que Dios esté intentando sacar. de qualquer outro pecado que Deus esteja tentando tirar de nós. Y sabemos que es el sexismo. E nós sabemos que isso é sexismo. Los ojos de Eva fueron abiertos para entender la diferencia entre el bien y el mal. Os olhos de Eva foram abertos para entender a diferença entre o bem e o mal. Demasiada gente en este momento llama al patriarcado bueno. E existem muitas pessoas que até o momento dizem que o patriarcado é bom. El sistema de dote como algo bueno, Dizem que o sistema de dote é algo bom, o a la cultura también lo llaman buena. ou também chamam a cultura de algo bom. Nuestros ojos deben ser abiertos para entender la diferencia entre el bien y el mal. Mas os nossos olhos devem ser abertos para entender as diferenças entre o bem e o mal. Entonces, continuando con nuestros estudios, Então, continuando com os nossos estudos, vamos a ver que entender la historia es complicada, vamos entender que compreender a história é complicado. y si la comparamos con la narrativa profética E se nós comparamos ela com uma narrativa profética que le da al pueblo de Dios una estructura, que dá ao povo de Deus uma estrutura como puntos de referencia como pontos de referência a los que nos podemos agarrar aos quais nós podemos nos agarrar para que sepamos qué está pasando en un lío de eventos. para que a gente saiba o que está acontecendo num fio de ventos. Sabemos que hay un problema con el adventismo, Sabemos que existe um problema com o adventismo es que ellos no tienen desarrollos que les lleven a la ley dominical, e que eles não têm desenvolvimentos que os levem à lei dominical. desarrollos que le lleven a los hitos proféticos, Desenvolvimentos que levem aos marcos o proféticos. podríamos decir, no tienen un desarrollo que les lleve a la ley dominical. Ou poderíamos dizer que eles não têm desenvolvimentos que os levem até a lei dominical. Por lo tanto, están a ciegas Então, eles estão cegos, al no tener ese desarrollo de eventos consecutivos que les lleve al evento de la ley dominical. por não ter esse desenvolvimento consecutivo que possa levá-los até uma lei dominical. Y parte de eso es porque no están viendo los eventos externos. E isso acontece porque eles não estão vendo os eventos externos. La parte que es complicada, Mas a parte que é complicada, al no visualizar lo que está ocurriendo en el mundo, não visualizar o que está acontecendo no mundo, por lo que caminan a ciegas hacia la lei dominical, então faz com que eles caminhem cegamente até a lei dominical, sin saber cuál es la naturaleza sem saber qual é a natureza del evento, el tema. do evento ou do tema. Entonces tenemos la historia, es complicada, Então, nós temos essa parte de que a história é complicada, luego tenemos lo que es la narrativa profética, e logo nós temos o que é a narrativa profética, la historia es complicada, tenemos lo que es la realidad. com a história sendo complicada, nós temos aquilo que é a realidade. ¿Cómo se ve la realidad, E como é que nós enxergamos a realidade, Walter? Walter? ¿Cómo vemos la historia cuando es complicada? ¿Cómo vemos esa realidad? How do we see when history is complicated? Como é que a gente vê quando a história é complicada? ¿La ves ordenada o la ves desordenada? Será que você enxerga ela de forma ordenada ou desordenada?
I think the reality is always more complicated than if you read, for example, a news article about, let's say, the war in Ukraine. The reality, of course, there's much more to tell about this war than just this short article. So Eu acho que é complicada porque, por exemplo, se nós olharmos para um artigo e nós vemos sobre a guerra, por exemplo, na Ucrânia, existe muito mais e é mais amplo do que um artigo pode mostrar. Entonces la ves complicada. Então, você vê a história como sendo complicada. ¿Sí? Veríamos un enmarañado de eventos, un lío, Nós íamos ver um fio ou um emaranhado de eventos. Lío. Ah, uma bagunça. y en el otro lado, en la narrativa profética, ¿cómo lo veríamos? Só que, por outro lado, essa narrativa profética, como é que nós a veríamos? Hayane, ¿cómo veríamos en la narrativa profética? Como você veria essa narrativa profética, Rayane? ¿Complicado o simple? Ela é complicada ou ela é simples? O profético, eu creio que é simples. Simple. O profético é mais simples. Entonces aquí voy a colocar una serie de eventos, Então, eu vou colocar aqui uma série de eventos. ¿sí? Ley dominical, A lei dominical, al fuerte clamor, o alto clamor, cierre de gracia, fechamento da porta da graça ¿sí? Y segunda venida, e a segunda vinda. ¿sí? Es así como lo vemos en una estructura. E é assim que a gente consegue ver isso dentro de uma estrutura, Estamos comparando la historia complicada onde a gente compara a história que é mais complicada con la narrativa profética, com uma narrativa profética, ¿sí? La historia es compleja. porque a história é complexa. Y los adventistas dicen, su movimiento lo complica todo, lo complica mucho. E os adventistas costumam dizer, o seu movimento complicam muitas coisas, complicam tudo. Y el evangelio eterno es simple, dicen. Mas dizem que o evangelho eterno é simples. ¿Para qué complicarse con tantas líneas de reforma y Para que estructuras? complicar tudo com tantas linhas de reforma ou estruturas? ¿Qué tienen que ver todas estas batallas? Que Rafia, Paño, guerras pírricas. que todas essas batalhas, como Ráfia, Pânio, essas guerras pírricas, Todas esas batallas antiguas con la salvación de las personas. que todas essas batalhas antigas têm a ver com a salvação das pessoas? Cuando el adventismo ve lo que está ocurriendo en Ucrania, Quando o adventismo olha para o que está acontecendo na Ucrânia, ellos van a Mateo 24 y dicen, eles vão para Mateus 24 e dizem: guerras y rumores de guerras. guerras e rumores de guerras. Está pronta la venida de Cristo, Está próxima a vinda de Cristo, porque vemos que estas cosas están sucediendo. porque nós vemos que essas coisas estão acontecendo. Y al final lo que están haciendo es hacerlo simple. Só que no fim, o que eles estão fazendo é tratar disso de forma simples. También el adventismo dice, vayan a la historia de 1888, O adventismo também diz: vão para a história de 1888, que es simple, que é uma história simples solo es entender la justificación por la fe, e que é apenas entender a justificação pela fé, pero nosotros sabemos que es más complejo que eso. mas nós sabemos que é mais complexo do que isso, Se nos ha abierto el estudio de la naturaleza del hombre, porque foi aberto para nós esse estudo da natureza do homem, que esto está hablando internamente, que está falando internamente, pero externamente tenemos en ese tiempo las leyes Blair, mas nesse tempo nós tínhamos o que chamamos de leis Blair, que era un desarrollo de lo que iba a ser la ley dominical. que era um desenvolvimento do que seria a lei dominical. Lo que iba a ser esa ley dominical en ese tiempo, O que seria a lei dominical naquele tempo, que hoy en día lo podríamos comparar con qué hito, con qué evento. e hoje em dia nós poderíamos comparar isso com que marco, com qual evento?
Maila, ¿con qué evento podríamos comparar la ley dominical de 1888? ¿Con qué evento tú lo compararías en nuestra historia? Então, esse evento ou esse marco de 1888, a lei dominical, na nossa história, você iria comparar isso com que marco e que evento? Eu não estou conseguindo pensar agora. Não estou conseguindo pensar. Sí, lo voy a dibujar, quizás pueda ayudar. Eu vou colocar aqui e talvez possa ajudar. Vamos a decir que con una ley dominical, ¿cierto? Podemos dizer que com uma lei dominical, certo? Pero ¿qué año Mas que ano de nuestra historia? na nossa história? 2014? 2014. ¿Es correcto? Certo. Sí, lo podemos comparar con 2014, nuestra ley dominical de los sacerdotes. Nós podemos comparar isso com 2014, que foi a lei dominical dos sacerdotes. 2014 es un desarrollo E 2014 é um desenvolvimento de lo que va a ser nuestra ley dominical en la línea de los 144.000. do que vai ser a nossa lei dominical na linha dos 144.000. Porque cuando nosotros estudiamos la ley dominical, Porque quando nós estudamos sobre a lei dominical, caminamos a través de todos los eventos. nós caminhamos através de cada evento. Empezamos a caminar de todos los eventos que han ido pasando en 2014. Nós começamos a caminhar por todos os eventos que foram acontecendo em 2014. Y entendiendo los eventos del 2014 es que vamos a poder entender la ley dominical de la línea grande de los 144.000. E entendendo a lei dominical de 2014 é que nós vamos conseguir entender a lei dominical da linha maior, que é dos 144.000. Vale, vamos a ilustrarlo para ver cómo se ve. Então, vamos ilustrar isso para ver como conseguimos enxergar isso. Entonces, desde 1989 Então, desde 1989 a 2014, até 2014, toda esa historia, toda essa história, Dios nos estaba preparando para el 2014, Deus estava nos preparando para 2014, para su contenido. para o seu conteúdo. Y vamos a decir, no nos estaba preparando en realidad para el contenido, sino para la fecha, sino para el evento, para el hito de que existe. Então, vamos dizer que não era na realidade para o conteúdo, mas para esse marco, para essa data que existe. Y las implicaciones del hecho que existe. E a simplificação é essa implicação que existe é do direito que existe. Dios esperaba que aceptes 2014 como una ley dominical. Deus esperava que a gente aceitasse 2014 como uma lei dominical. Entonces, 1989 al 2014, Então, de 1989 a 2014, necesitamos comprender y aceptar la fecha, nós precisávamos compreender e aceitar a data. aceptar que existe la fecha, el año. Aceitar que existe uma data, que existe um ano. ¿Y cuáles eran esas implicancias? E quais eram essas implicações? Alexis, ¿recuerdas cuáles eran las implicancias? Alexis, você sabe quais eram as implicações? ¿Te refieres a los eventos del 2014?
Antes de ir a todos esos eventos del 2014, Antes de todos esses eventos de 2014, ¿qué nos estaba diciendo todo ese periodo de tiempo? Te voy a dar una pista, que éramos la última generación eu vou te dar uma dica. Pode ser que nós éramos a última geração. ¿qué más podrías añadir? O que mais você poderia adicionar? Última generación. Los 144.000. Ajá. Dios está reuniendo los 144.000. Sí. Deus está reunindo os 144.000. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? E o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Mm. Por eso te preguntaba si eran algunos eventos que habían pasado en ese año, ¿no? Cambridge Analytica, no sé, Gamergate. Sí, Gamergate, Cambridge Analytica. sí, eso es lo que ocurre en 2014, todo lo que acontece, pero ¿cuáles eran esas implicancias que nos llevaban al 2014? Ya dijimos una, que somos la última generación, Dios está reuniendo los 144.000, los Estados Unidos están en colapso. Muy bien, Rose. Então, Hecho 27. nós mencionamos que nós somos a última geração, que Deus estava reunindo 144.000, mas quando a gente se refere aos Estados Unidos, o que estava acontecendo lá é que eles estavam em colapso. Entonces, también podríamos decir que Daniel 11, 40, 45, las líneas de reforma. Poderíamos mencionar Daniel 11, 40, 45, as linhas de reforma. ¿Querías añadir algo más, Matías? Você quer adicionar mais alguma coisa, Matias? Sí, la institución adventista que también está cayendo. A igreja adventista ou a instituição que estava caindo. En todo esto puedes ver también las fijaciones de fecha, el 25-20. Com isso, nós conseguimos ver a marcação das datas, o 25-20. Y recuerden que 2012 fue la formalización E se vocês lembrarem de 2012 sendo a formalização de ese mensaje donde teníamos que aceptar la fecha del 2014, dessa mensagem onde nós tínhamos que aceitar essa data de 2014. a pesar de que no sabíamos qué es lo que contenía, cuál era la naturaleza. Embora a gente não soubesse o que continha e qual era a natureza. Pero esa era nuestra prueba Mas essa era a nossa prova. y el contenido iba a venir después. E o conteúdo viria depois. Entonces aquí teníamos que aceptar. Então aqui nós teríamos que aceitar. Esa era nuestra prueba. Essa era a nossa prova. Por lo que toda esta historia del 2014 ahora al 2021 E toda essa história de 2014 até 2021 era para hacernos entender el año 2014, era para que a gente pudesse entender o ano de 2014, para entender el contenido. para a gente entender o conteúdo. Entonces en 2014 Dios nos había dado una caja Então, em 2014, Deus nos deu uma caixa y nos había dicho, no estáis listos y listas e diz: vocês não estão prontos ou prontas para abrir la caja, para abrir a caixa, pero tiene una etiqueta que pone ley dominical. mas ela tem uma etiqueta que diz lei dominical. Tómenla, acéptenla. Peguem na caixa, aceitem a caixa. Luego tuvimos que abrir y sacar afuera el año 2014. E logo nós teríamos que abrir a caixa e tirar fora o ano de 2014. Y cuando abrimos la caja no pudimos entender el contenido. Mas quando nós abrimos essa caixa, a gente não conseguia entender o seu conteúdo. Empezamos a mirar mal. E nós começamos a enxergar as coisas erroneamente. Empezamos a mirar a Obamacare. Começamos a olhar para o Obamacare. La gente empezó a buscar evidencias de cómo Clinton estaba destruyendo América. Começamos a achar evidências de como a Clinton estava destruindo a América. Pero nada de eso era correcto. Mas nada disso estava correto. No lo estábamos viendo cuidadosamente. Nós não estávamos enxergando isso cuidadosamente. Entonces, 2014, la ley dominical de los sacerdotes. Então, 2014, a lei dominical dos sacerdotes. ¿Quién estaba como presidente en ese año? Quem estava como presidente nesse ano? Gail. Gayle. Obama.
estaba Obama. Barack Obama estaba en control de la rama ejecutiva. Barack Obama era quem controlava o ramo executivo. Y cuando reconocimos por primera vez que 2014 era una ley dominical, E foi nesse ano, 2014, que nós reconhecemos pela primeira vez que era uma lei dominical. nuestro primer instinto fue ver algo malo en Barack Obama. E o nosso primeiro instinto foi enxergar algo errado no Barack Obama, El poder ejecutivo tenía que ser malo. porque o poder executivo tinha que ser um poder ruim, La dictadura que traía una ley dominical tiene que ser del poder ejecutivo, pensábamos. porque nós pensávamos que a lei dominical teria que ser traga por um poder executivo que era mau. Pero a medida que empezamos a madurar en nuestra comprensión, Mas à medida que nós fomos amadurecendo a nossa compreensão, empezamos a madurar en los eventos externos, también maduramos en el uso de cómo usamos nuestra metodología. e nós começamos também a amadurecer em relação aos eventos externos, nós também podemos amadurecer com o uso da nossa metodologia. Y todo lo que teníamos que hacer es volver a esos pasajes del conflicto de los siglos E tudo que nós tínhamos que fazer era voltar atrás para essas passagens do grande conflito y leerlos honestamente. e começar a ler essas passagens honestamente. Y las respuestas nos han estado mirando a la cara desde que se escribió el libro. Só que as respostas já estavam na nossa cara desde que esse livro foi escrito. Así que vamos a decir que no fue en el mismo momento que 2014 fue entendido. Então, vamos dizer que não foi nesse mesmo momento que 2014 foi entendido. Hubo un desarrollo, Houve um desenvolvimento, una maduración, houve um amadurecimento ¿sí? Hubo una maduración en el mensaje profético. em relação à mensagem profética. Todavía tenía que llegar el clamor de la medianoche Porque tinha que chegar essa mensagem do clamor da meia-noite, para que pudiéramos entender qué es lo que representaba Clinton en la profecía. para que a gente entendesse o que Clinton representava na profecia. Porque ella era la respuesta, Porque ela era a resposta. la solución, y no solo en la política interna, sino también en lo externo. Ela era a solução não só interna, mas também com o externo. La anciana Tess, a través del grupo de Media Broadcast, E Anciatesta, através do grupo Media Broadcast, del periodismo, a través de los periodistas, com os jornalistas e, sim, que son los profetas, esses jornalistas que são profetas, tamizando las fuentes y mirando con lentes proféticos, tamizando, peneirando as fontes com óculos proféticos, nos empezamos a guiar en los eventos externos. nós nos começamos a guiar com os eventos externos. Y no solo de Estados Unidos de América, sino también global. Não só com os Estados Unidos da América, mas também no global. Porque recuerden que había personas en ese tiempo que solo miraban noticias de los Estados Unidos. Porque o que acontecia é que nesse tempo as pessoas só olhavam para as notícias nos Estados Unidos. Y la anciana Tess hizo un tema que se llamaba Estados Unidos no es tu problema. E Anciates fez um tema dizendo que os Estados Unidos não eram só o nosso problema, Es global. porque era algo global. La anciana Tess entendía que la prueba proyectaba a todo el mundo entero. E ela dizia que essa prova ela impactava o mundo inteiro. ¿Y qué estaba haciendo el movimiento? E o que estava fazendo o movimento? El movimiento no era capaz de ir a las fuentes de la izquierda y tamizarlas. O movimento não era capaz de ir para as fontes da esquerda e peneirá-las. Y voy a decir, no se enfocaban en la prueba de género. E eu vou dizer que eles não se focavam na prova de gênero. ¿En qué prueba se enfocaban? ¿Recuerdan? Em que prova eles se focavam? Vocês lembram? ¿En qué pecado? Qual era o pecado em que eles se focavam? ¿Ayane? Rayane. A questão do sábado e domingo? Sábado e domingo? Esos los adventistas. Esses são os adventistas. Pero ¿qué otro pecado se estaban enfocando? Mas qual En los era o outro periódicos. pecado com os jornalistas?
Recuerda que hay 3 pecados en el Edén. Se você lembra, são 3 pecados no Éden. Ya has dicho uno, el sábado domingo. Você já disse um, que é o sábado e domingo. Queda uno. Tem outro. Ela disse racismo. El racismo. O racismo. ¿Sí? Se enfocaban en el racismo y esto enfocado en los Estados Unidos. Focava no racismo e focava nos Estados Unidos. Y es aquí donde la anciana te saca esa presentación que dijimos, ¿sí? Estados Unidos no es tu problema. E foi daí que nós tiramos a apresentação, os Estados Unidos não são o nosso problema. ¿Sí? Entonces dijimos que la prueba no es local, no es en Estados Unidos, es global. Hoje nós dizemos que a prova ela não é local, não é só nos Estados Unidos, mas é uma prova global. Y ya hemos repetido una y otra vez que la prueba es el género. E nós já repetimos várias vezes que a prova é de gênero. Entonces había otra lucha dentro del movimiento. Então havia uma outra luta dentro do movimento. Se estaban nutriendo por fuentes liberales del adventismo, A gente estava se nutrindo por fontes liberais do adventismo. pensando que esas fuentes estaban en armonía con nuestro mensaje profético. E a gente achava que essas fontes elas estavam em harmonia com a nossa mensagem profética. Pero eso no era correcto. Mas isso não era correto. Entonces, ahora sí vamos a ir a lo que Alexis estaba hablando. Vamos a ir a esos eventos del 2014. Agora sim, vamos para o que o Alexis estava falando, que é os eventos de 2014. Ahora, ¿qué eventos recuerdan del año 2014? Quais são os eventos que vocês lembram do ano 2014? Petiña, Petinha. O Hobby Lobby. Hobby Lobby. ¿Recuerdas otro? Você lembra de outro? Hobby Lobby. Tem vários. Casamento, matrimônio gay. Eso fue en el 2015. 2015. Pero sí, vamos a decir que sí vale porque fue un desarrollo también. Vamos dizer que é válido porque foi um desenvolvimento também. Vale, voy a preguntar a otra persona. Lucia, ¿recuerdas algún evento del 2014? Não. ¿No recuerdas ninguno? Renilde, Renilde, você lembra de outro evento de 2014? Sim, já tá ligado. Sim, Gamergate, Gamergate. O Gamergate. Muy bien. Yogures, Los O- yogures. Yogures, Sí, Yogures. yogures. Sí. Yogures, o que mais vou lembrar? China, agora lembra mais sim. Lembro desses dois. Lembra mais algum? Mayla, ¿recuerdas alguno más? Alexis, tú dijiste uno antes. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Rusia o Ucrania. No, Rusia, Estados Unidos. A Rússia e os Estados Unidos. Sul, Rio del Norte. Sí, podríamos hablar de la invasión de Rusia. Ucrania, ¿no? Sí, Eh, lo que comienza en Ucrania, 2014. Sí, sí. ya, no. ¿Nada más? Que mais? Andrés, Andrés. ¿recuerdas alguno del 2014? La purga del Partido Republicano. Sí, O que é a pulga? la purga del Partido Republicano. A limpeza do Partido Republicano. Vale, tenemos varios eventos en 2014. Então, nós temos vários eventos em 2014. Sí, Poder Judicial, caso Hobby Lobby, Temos o Hobby Lobby, temos o caso do Poder Judicial, RIPAN, temos o... el Sínodo de la Familia, RIPAN, É assim mesmo? O REPAM, Repam. sí, Sínodo de la Familia, lo Uhum. que estaban haciendo los católicos. Sim. Sim, uma sigla de família. El movimiento Incel, O movimento Incel, la crisis de agua que había en Flint, a crise de água de Flint,
El IRA. Ele mencionou. Ujú. Gamergate lo dijeron, sí. Entonces, todos esos eventos que ocurren en 2014 Então, todos esses eventos que acontecem em 2014 no es solo simple un evento como quizás hubiéramos esperado en el pasado, Então, não era tão simples isso como nós esperávamos no passado. ¿sí? Era más complejo. Era bem mais complexo. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿cómo vemos la ley dominical Então, agora a minha pergunta seria, como é que nós vemos a lei dominical? a medida que nos acercamos? À medida que a gente chega mais próximo. Ya hemos pasado por la ley dominical de los sacerdotes, 2014, Já passamos pela lei dominical dos sacerdotes, 2014. 2019, ley dominical de los levitas, 2019, a lei dominical dos levitas. 2021, ley dominical de los netineos. E 2021, a lei dominical dos netineus. Porque el contenido de la lei dominical no debería de tomarnos por sorpresa, E esse conteúdo da lei dominical não deveria nos pegar de surpresa. ¿sí? Porque Dios tiene el deseo de ir de una historia complicada, compleja, Porque Deus tem o desejo de ir de uma história mais complicada sobre un lío de eventos, por um emaranhamento de eventos ¿sí? Y lo va a colocar en una estructura más simple. e vai colocá-lo numa estrutura mais simples. Entonces, si quieres, podemos ver ejemplos. Então, se vocês quiserem, nós podemos ver exemplos. Se hicieron en vísperas con Anciana Tess. Exemplos que foram dados nas aulas de Vespers com a Ciatés. Las primeras 4 trompetas, Por exemplo, as primeiras 4 trombetas, toda la caída de Roma Occidental. toda a queda de Roma Ocidental. Es un lío de eventos como eso. E é um emaranhamento de eventos, como está descrito aqui. Y Helen White dice que hay demasiadas tribus. E Ellen White diz que existem demasiadas tribos Dios elige 4, e que Deus elege 4 dessas tribos, donde las colocan esas 4 trompetas, onde ele coloca elas sobre essas 4 trombetas. 4 pasos que van a llevar con el colapso de la Roma Occidental. E são 4 passos que levam a colapsar a Roma Ocidental. Entonces ahora cuando estamos viviendo en esta historia, Então, agora quando nós estamos vivendo nessa história, no es como que se ve como mucho más desordenada, a gente vê ela muito mais desordenada. pero sin una estructura Mas se numa estrutura, es demasiado fácil perder de vista lo que está ocurriendo actualmente. é muito mais difícil perder, é muito mais fácil perder de vista o que está acontecendo. Es por eso que los adventistas, al no tener una estructura, E é por isso que os adventistas, ao não ter uma estrutura, van a ciegas hacia la ley dominical. eles vão às cegas para a lei dominical. Pero Dios en su bondad nos entregó esas estructuras simples, Mas Deus, por sua bondade, nos entregou essas estruturas simples, como las líneas de revolución, como as linhas de revolução, como la Primera Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial, más la Segunda Guerra Mundial. junto com a Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan cuando hacíamos esa aplicación de Primera Guerra Mundial más Segunda Guerra Mundial? Te va a dar la Tercera Guerra Mundial. Se vocês lembrarem da aplicação, a Primeira Guerra Mundial mais a Segunda Guerra Mundial nos dá a Terceira Guerra Mundial. Porque eso es lo que venimos haciendo, comparar y contrastar. Por isso é o que a gente vem fazendo, comparar e contrastar. Entonces, estas estructuras nos ayudan a decir lo que está realmente ocurriendo. E essas estruturas nos ajudam a ver o que realmente está acontecendo. ¿Sí? En un desorden, en un lío de eventos. Num emaranhamento, uma desordem de eventos. Y la anciana Tess seguía escuchando a la gente hablar y decir que si esta ley dominical E a Ciatés, ela seguia e ouvia a gente dizer que se essa lei dominical, esta, la de los 144.000, essa dos 144.000, que se estaba aproximando, enfatizaban como si esa fuera una decisión de un solo evento, de la Corte Suprema. que se estava aproximando, enfatizavam como se fosse uma decisão só da Corte Suprema, O que sería solo una fecha simple, aislada. ou que seria apenas uma data simples e isolada. Esperaban solo un día
un mes y un año esperavam apenas um dia, um mês e um ano. y decir, esa es la ley dominical. E esperavam dizer, essa é a lei dominical. Pero ¿qué nos ha enseñado la historia? Mas isso nos ensina a história. No, ¿qué nos ha enseñado la historia? O que nos ensinou a história. ¿Sí? La historia nos ha enseñado de que no es así, solo un simple evento. A história tem nos ensinado que não é assim, só um evento simples. Entonces, 2014 es una de las únicas fechas significativas 2014 é uma das datas significativas en nuestra línea de reforma na nossa linha de reforma. y no tiene una fecha singular. E não tem uma data singular. ¿Sí? Si vamos a no ser zarandeados por lo que esta ley dominical parece, Se nós vamos ser sacudidos pelo que parece essa lei dominical, vamos a tener que familiarizarnos vamos ter que nos familiarizar con las leyes dominicales por las que ya hemos pasado. com as leis dominicais e as que nós já passamos. 2014 2014 va a ser un proceso vai ser um processo de la historia de la misma forma, da história da mesma forma, quizás más extendido de lo que pensamos. ou talvez mais estendido do que aquilo que nós pensamos. Así que 2014 a 2021 Assim, de 2014 a 2021, son muchos hitos, muchos eventos, nós temos muitos marcos, muitos eventos, muchos mensajes, temos muitas mensagens, pero creo que lo que Dios estaba tratando de hacer era realmente muy simple. mas eu creio que o que Deus estava tentando fazer era realmente muito simples. Pero ahora requiere que entremos en la complejidad. Mas agora requer que a gente entre em complexidade. El movimiento que Dios levantó O movimento que Deus levantou recorrió su historia de la ley dominical recorreu à sua história da lei dominical y Dios quiso explicárselo e Deus quis explicá-lo, y desde entonces todo ha sido así. e desde então tudo tem sido assim. Así que benditas esas personas que han ido caminando a lo largo de la línea de reforma Então, benditas são essas pessoas que têm caminhado com essas linhas de reforma desde el 2012 desde 2012 al 2019 até 2019, a la espera de entenderlo, à espera de entender isso ¿sí? Y no de sacudirlo. e não de sacudi-lo. Y Helen White decía, si William Miller hubiera entendido y aceptado el mensaje del tercer ángel, E Ellen White dizia, se Guilherme Miller tivesse entendido e aceitado a mensagem do terceiro anjo, todas sus dudas y preguntas sobre el segundo ángel hubieran desaparecido. todas as suas dúvidas e perguntas sobre o segundo anjo teriam sumido, ¿Sí? teriam sido respondidas. Por lo tanto, ya hemos dicho que 1888 no fue la ley dominical principal de esa historia. Então, nós já dissemos que 1888 não foi a lei dominical principal dessa história, Fue algo así como nuestro 2014, mas que foi algo tipo o nosso 2014, la ley dominical de los sacerdotes, a lei dominical dos sacerdotes, o un 2019, una ley dominical para los levitas. ou 2019, que é uma lei dominical para levitas. Por lo tanto, iba a ser un peldaño más, Então, seria pendente mais, un escalón seria tipo uma escala a mais, hacia la ley dominical. que faria a lei dominical. Así es. Porque en esa historia, Porque nessa história, Helen White, A.T. Jones, Ellen White, A.T. Jones, todos estaban advirtiendo sobre la ley dominical que venía. todos estavam advertindo sobre a lei dominical que viria. A.T. Jones estaba explicando lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, E A.T. Jones, ele estava explicando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, todo lo que estaba ocurriendo culturalmente, tudo que estava acontecendo culturalmente, que estaba preparando a Estados Unidos de América para esa ley dominical. e que estava preparando os Estados Unidos para essa lei dominical. Los adventistas, como en la historia de 1888, E os adventistas, como na história de 1888, miraron 1888 y vieron el proyecto de la ley Blair. eles olharam para 1888 e viram esse projeto da lei Blair. Esa persona cuyo nombre era Blair
Essa pessoa que tinha o nome de Blair. 1888 fue el proyecto de la ley Blair. E em 1888, então, foi esse projeto da Lei Blair, Era un tipo de ley dominical, que era um tipo de lei dominical. ¿sí? Pero como dijimos, 1888 no fue la ley dominical en la línea grande, la ley dominical principal. Mas, tal como nós dissemos, 1888 não foi a lei dominical maior, na linha maior, Fue parte de la construcción. mas foi parte da construção. Y cuando volvemos a nuestro 2014 E quando nós voltamos para o nosso 2014 y vemos todos los eventos, todo lo que estamos haciendo, e vemos todos os eventos e tudo que nós estamos fazendo, es decir, mira, al igual que 1888, olhem, é tal como 1888, con los adventistas significativos, onde os adventistas significativos, así que nuestra dispensación, lo que pasa en 2014, e na nossa dispensação, o que acontece em 2014, es significativo para nuestra ley dominical. é significante para a nossa lei dominical. Lo que tenemos que estar preparadas, Então, nós temos que estar preparados que es complicado nuestro periodo de tiempo e saber que o nosso período de tempo é complicado, y también es complicado para ellos. mas que também é complicado para eles, No se trataba de una ley dominical porque não se tratava de uma lei dominical para ellos en esa historia. para eles naquela história, Se trataba de la Constitución, mas se tratava da Constituição, de reescribir la Constitución, de reescrever a Constituição, de controlar a la inmigración. de controlar a imigração. Y si hubieran aprobado un proyecto de la ley dominical E se tivessem aprovado um projeto da lei dominical en la historia de 1888, na história de hecho que todos guardaran el domingo como algo sagrado, eu acho que travou aqui. Continua rolando? Aqui travou. Elas dizem que tá bem lá. Olha. Ok. entonces si hubieran hecho que todas las personas E todas as pessoas guardassem o domingo como algo sagrado, habrían fracasado en su objetivo, e eles teriam fracassado com o seu objetivo, porque era más complicado que eso. porque era bem mais complicado do que isso. Y es por eso que los adventistas tienen una idea simple, E é por isso que o adventista tem uma ideia simples. una idea simple de la historia profética. Uma ideia simples da história profética. Acham que a nossa lei dominical vai ser algo, algo simples. Entonces, si podemos ver que los cumplimientos proféticos del pasado no fueron simples, Então, a gente consegue ver que os eventos externos do passado não foram simples. vamos a estar preparados. E nós vamos estar preparados. Estamos preparados para que nuestros eventos proféticos tampoco sean simples. Preparados para saber que os nossos eventos proféticos também não são simples. Entonces, si leemos A.T. Jones, Então, continuando, se nós vamos e nós lemos A.T. Jones, vamos a ver que tiene sentido que no era simple, tem sentido que não seja simples, porque su escritura no es simple. porque os seus escritos não são simples. Él escribió prolíficamente Ele escreveu prolificamente sobre todas las cosas que estaban aconteciendo en el Congreso, sobre todas as coisas que estavam acontecendo no Congresso, todas las cosas que estaban sucediendo en la política de los Estados Unidos, todas as coisas que estavam acontecendo na política dos Estados Unidos, para que los adventistas pudieran estar preparados para los eventos complicados que iban a venir. para que os adventistas pudessem estar preparados para os eventos que iriam vir. Y lo que Elena de White describe como los movimientos de entonces estaban en progreso. Então, o que Ellen White descreve é que os momentos de então estavam em progresso. Esos movimientos estaban en progreso para establecer una ley dominical. E esses movimentos estavam em progresso para estabelecer uma lei dominical. Y el adventismo no se preocupa por investigar la historia, que es compleja. E o adventismo não se preocupava em investigar essa história que é complexa. Lo quieren ilustrar simple, E queria ilustrá-lo de forma mais simples. que la prueba viene simple, De que a prova vem de forma mais simples. pero la prueba no es simple.
es Mas- compleja. A prova, ela não é simples, ela é complexa. Porque ya hemos visto que la historia es complicada en la realidad. Porque nós já vimos que a história é complicada na realidade. Y en la narrativa profética lo vemos simple gracias a las estructuras que tenemos. E nós vemos a narrativa profética como algo simples por causa da narrativa profética que nós temos. Entonces, lo simple, lo que le llamamos la narrativa profética, Então, o simples da narrativa profética, si lo sacamos de su marco, nós tiramos isso do seu lugar, do seu de su marco. lugar, ¿qué pasa si lo sacamos de su marco profético? E o que acontece se nós tiramos isso do seu lugar profético? ¿Qué pasa si a esta narrativa simple la sacamos de su marco profético? O que acontece com essa narrativa simples se nós a tirarmos do seu lugar profético? Lucía, ¿qué puede pasar si lo sacamos de su contexto? O que acontece se a gente tira isso do contexto? Fica emaranhado? Bagunçado? Ajá, es un lío. lío, sim. Lo puedes empezar a doblar, ¿no? Lo puedes empezar a torcer, Você pode começar a distorcer isso. lo puedes empezar a manipular, lo que es simple. Ou você pode começar a manipular aquilo que é simples. Entonces, las personas cuando están viendo los vídeos de la anciana Tess, Então, as pessoas, quando estão vendo os vídeos da Anciatés, todo lo que dicen es, todo lo que has explicado es demasiado complicado. as pessoas dizem, tudo que você está explicando é muito complicado. Dios no va a requerir que su pueblo sepa sobre la historia de Afganistán, Rusia. Deus não vai requerir que o seu povo saiba sobre a história do Afeganistão, sobre a história da Rússia, Sobre las 3 ramas del feminismo, la comunidad LGTB. sobre os temas do feminismo, sobre a comunidade LGBT. Va a ser algo simple, Vai ser algo simples, sábado, domingo. sábado e domingo. Así es la ley dominical que ellos esperan ver. E é essa a lei dominical que eles esperam ver. Entonces, vamos a ir a un último ejemplo. Então, vamos para um último exemplo. Juan Bautista, su mensaje era simple. João Batista tinha uma mensagem simples. Entonces, voy a colocar su línea. Eu vou colocar aqui a linha de João Batista, Tiempo del fin, Israel antiguo, Omega. ¿Qué año fue? onde nós temos tempo do fim do ômega, da história ômega. Quando foi? De Israel antiguo, Maila, ¿recuerdas? Israel antigo, quando foi El o tempo do primerito? fim? Primeiro mar. Tempo do fim de Israel antigo. Tiempo del fin, cuando nace Juan Bautista, Cristo. Quando nasce João Batista e Cristo. Uma data? La fecha. A data. -4? Sí. -4. Entonces, en -4 tienes el tiempo del fin. Então, em -4, nós temos o tempo do fim, Aquí tenemos a Juan Bautista y a Cristo. onde nós temos João Batista e temos Cristo. El mensaje de Juan Bautista al principio como primer mensajero era simple. A mensagem de João Batista no início, como primeiro mensageiro, era simples. Que si estuviéramos allí, lo aceptaríamos. E se nós estivéssemos lá, nós aceitaríamos essa mensagem. Y que todo adventista reconocería al Hijo de Dios. E que todo adventista reconheceria o Filho de Deus. Colocan a los fariseos como que son los que rechazan la profecía. Onde eles colocam os fariseus como se fossem os que rejeitavam a profecia. Juan Bautista distorsionó su comprensión João Batista distorceu a nossa compreensão porque él tenía un modelo simple, sencillo. porque ele tinha um modelo mais simples. ¿Y de dónde saca ese modelo? ¿Recuerdan? E vocês lembram de onde ele tira esse modelo? ¿Cuál es la profecía perfecta y sencilla que se le da a Juan Bautista? Qual é a profecia mais perfeita e mais simples que é dada a João Batista? Matías. Que el Mesías vendría y restauraría Israel. Que o Messias viria e retomaria Israel. Restauraria Israel.
¿Y de dónde salía esa profecía? E de onde saía essa profecia, Petiña. Petinha? Do próprio povo de El Deus. pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Quién había enseñado a Juan Bautista? E quem havia ensinado João Batista? Pai de João Batista, o padre de Juan Batista, que era Ujú. sacerdote. El padre de Juan Bautista, Zacarías. O pai de João Batista, Zacarias. Entonces, eso está en Lucas capítulo 1, Isso está em Lucas capítulo 1, la profecía de Zacarías. com a profecia de Zacarias. ¿Sí? Podemos ir al versículo 67. Onde nós poderíamos ir para o versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, voy a esperar que lo busquen en portugués. Entonces vemos que de ahí Juan Bautista saca la profecía de su familia, es una herencia. Então, de Lucas 1, 67, nós podemos ver que é daí que Zacarias tira esse modelo. Entonces podemos ver que se trata de la obra del Espíritu Santo Nós conseguimos ver que se trata da obra do Espírito Santo. y se describe como una profecía. E isso é descrito como uma profecia. ¿Sí? No es que Zacarías se motivó a escribir. Não foi que Zacarias apenas estava motivado a escrever. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Então, eu vou ler 67 e 68. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. 70. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. 72. 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Del juramento que hizo Abraham, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. 74. E do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conhecimento ao seu povo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. 79. 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Entonces, en todos estos versículos, Juan Bautista está recibiendo la educación, la enseñanza de su familia, de su padre. Então, em todos esses versículos, nós conseguimos ver que João Batista está recebendo os ensinos do seu pai, da sua família. Vamos a decir solo de su padre. Ou então poderíamos dizer apenas do seu pai. Y de repente lo que se le enseña a Zacarías E de repente, o que Zacarias ensina, y luego a Juan Bautista, e de repente o que é ensinado a Zacarias e logo a João Batista, y todo lo que Juan Bautista enseñó, e tudo que João Batista ensinou, y todo lo que Israel pensaba, e tudo aquilo que Israel pensava, esa es la versión simple. essa é a versão mais simples. Y de repente se empieza a complicar. E de repente essa versão mais simples se torna mais complicada. Y tienes la historia del Nuevo Testamento. E também temos a história do Novo Testamento. Al final del Antiguo Israel, porque la complejidad de la historia
los ha barrido por completo. Porque no final de Israel antigo, essa complexidade da história os havia varrido por completo. Y si lo comparamos con la historia omega del Israel moderno, E se nós compararmos isso, o ômega, com a história de Israel moderno, y vamos a nuestro tiempo, el adventismo tiene el mismo problema. e se nós vamos para o nosso tempo, a gente vê que o adventismo tem o mesmo problema. Una historia sencilla, Uma história simples, el sábado contra el domingo, o sábado contra o domingo, ¿sí? Es el mismo problema para el adventismo hoy en día. e é o mesmo problema do adventismo hoje em dia. Y es tan sencillo que los adventistas se fijan en la cuestión del sábado frente al domingo, E é tão simples que os adventistas se fixam nessa questão de sábado e domingo. buscan que Dios los libere o los salve de una dictadura, Eles procuram que Deus os livre ou os salve de uma ditadura. una dictadura aparentemente unificada de unión iglesia y Estado, Uma ditadura unificada que aparentemente é essa junção de igreja e Estado, que va a suprimir sus derechos. que possa suprimir os seus direitos. Es muy sencillo. E é algo bastante simples. Y el problema con el modelo simple, Só que o problema com esse modelo simples, la profecía recibida por Zacarías, a profecia recebida por Zacarias, es que vas a tomar eso simple, é que você vai pegar no que é mais simples ¿sí? Y lo vas a empezar a ¿qué? e vai começar a fazer o que com isso? Lo vas a distorsionar, Você começa a distorcer isso. ¿sí? ¿Qué decía el texto? Destruiré a tus enemigos, salvaré tu tierra. O texto dizia: destruirei os teus inimigos e salvarei a tua terra, Te llevaré a un tiempo de paz, e te levarei a um tempo de paz. ¿sí? Todo eso parece sencillo, Tudo isso parece simples, lindo, parece lindo, pero es muy fácil de desvirtuarlo. mas é muito fácil desvirtuar isso. Y eso es lo que hizo la nación judía. E foi isso que fez a nação judaica. Porque para los judíos ellos no podían ver cómo era la paz. Porque os judeus, eles não conseguiam enxergar como era a paz. No podían ver quiénes eran realmente sus enemigos. E não conseguiam ver quem realmente eram os seus inimigos. Por lo que llega Jesús en esa historia y les va a decir, Então, Jesus chega nessa história e ele diz: sí, pero ¿quiénes son tus enemigos? sim, mas quem são os seus inimigos? ¿Y cómo es estar salvado? E como é que é estar salvo? ¿Cómo es ser rescatado Como é que é ser resgatado de las manos de tus enemigos? das mãos dos seus inimigos? Tal vez tú seas tu propio enemigo. Talvez você seja o seu próprio inimigo. Tal vez por eso está aquí, E talvez por isso vocês estão aqui, para salvarle. para poder salvá-los. Y por supuesto ahora nosotros sabemos que nosotros somos nuestros propios enemigos, E hoje em dia nós também sabemos que nós somos os nossos próprios inimigos, porque somos sexistas. porque nós somos os sexistas. Y el mensaje profético, si lo aceptas, si lo comprendes, E a mensagem profética, se a gente aceita ela, se a gente compreende essa mensagem y lo pones en práctica, vas a ser salvo. e a gente coloca essa mensagem em prática, a gente pode se salvar. La versión simple, sí, esta versión simple es correcta, Essa versão mais simples é uma versão correta, es cierta. é uma versão certa. El problema al que nos enfrentamos hoy en día Só que o problema que nós enfrentamos hoje em dia es que tenemos más información que la nación judía, é que nós temos mais informação que a nação judaica. ¿sí? La nación judía que no pudo reconocer a Jesús A nação judaica não pôde reconhecer a Jesus, porque hubo un distorsionamiento del primer ángel, del primer mensajero. porque a mensagem do primeiro anjo foi distorcida. Entonces hasta el mismo Juan Bautista Então, até mesmo João Batista distorsiona su propio mensaje. distorce a sua própria mensagem. Y decimos esto porque ahora nuestra generación E nós dizemos isso porque agora, a nossa geração, tenemos el estudio del Toro Apis. nós temos o estudo do Toro Apis. Y cuando leemos el estudio del Toro Apis podemos ver por qué ellos fallaron. E quando nós lemos esse estudo do Toro Apis, a gente consegue enxergar por que eles falharam. Así que podemos ver la complejidad de la historia. E a gente consegue ver a complexidade da história. Así que la versión simple se distorsiona cuando conocemos la versión complicada. Então, essa versão mais simples, ela é distorcida quando a gente conhece a versão mais complicada. Y como vamos a ver decir, lo simple no está mal, Nós vamos dizer o seguinte, o mais simples não está errado, sino que por la falta de detalles es fácil
sacarlo fuera de su contexto y distorsionarlo. Só que sem a falta de detalhes, é fácil tirá-lo do seu contexto e começar a distorcê-lo. Otros ejemplos que podríamos ver en otro tiempo serían la Reforma Protestante, Outros exemplos que nós também poderíamos ver seria a Reforma Protestante la Guerra Civil Americana, ou a Guerra Civil Americana. ¿sí? Y en el clamor de la medianoche, cuando la anciana Tess nos da las dos fuentes de información, Só que no clamor da meia-noite, quando a anciã Tess nos dá as duas correntes de informação, la izquierda versus la derecha, a esquerda versus a direita, y la anciana Tess dice el bien contra el mal, e a anciã Tess menciona que é o bem contra o mal, que era correcto. que isso era correto. CNN, Fox, A CNN e a Fox. ¿qué hizo el movimiento? E o que fez o movimento? Distorsiona la historia. O movimento distorce a história. Entonces, durante la última dispensación, Então, durante a última dispensação, el bien de la izquierda contra el mal de la derecha, o bem da esquerda contra o mal da direita solo cabe eso hasta el noviembre del 2019. só cabe até novembro de 2019. Y después de esa fecha, E depois dessa data, esta simple explicación no se ajusta a la realidad. essa simples explicação ela não é ajustada para a realidade. Y en los estudios de vísperas que se han impartido, E nesses estudos de vésperas que têm sido compartilhados, es que empezamos a entender lo que es complejo, nós começamos a entender aquilo que é complexo. ¿sí? Entonces, esta historia podemos decir que esto fue simple, Então, nós podemos dizer que essa história foi simples, pero esta historia empieza a ser más compleja mas para el que movimiento. essa história começa a ser mais complexa para o movimento. Y volvemos a repetir, lo simple no está mal, es correcto, es cierto, E nós vamos voltar a repetir que o mais simples não está errado, pero se puede distorsionar. só que a gente pode distorcê-lo. Así que no estamos retrocediendo. Então, nós não estamos retrocedendo. Todo lo que la anciana Tess enseñó en el pasado era correcto. Tudo que a anciã Tess ensinou no passado é correto. No estamos rehabilitando a Donald Trump. Nós não estamos reabilitando Donald Trump. No estamos deshaciendo lo que se ha enseñado sobre el Partido Republicano. E também não estamos desfazendo aquilo que nós ensinamos sobre o Partido Republicano. Podemos seguir diciendo que el Partido Republicano es malo, Podemos seguir dizendo que o Partido Republicano é mau y los demócratas son buenos. e que os democratas são bons. Entonces, en enero del 2020, Então, em janeiro de 2020, la anciana Tess empieza a explicar que la izquierda es más complicada a anciã Tess começa a explicar que a esquerda é mais complicada y que ahora, a partir de ese momento, tenemos que empezar a tener más cuidado e que agora, a partir desse momento, nós precisamos começar a ter mais cuidado y dividir nuestras fuentes. e começar a dividir as nossas fontes. Así que el estudio de víspera nos volvió a recordar, Então, o estudo de Vespers nos volta a recordar entramos más en profundidad, que es más complejo de lo que nosotros creíamos, e vemos que isso é mais complexo do que aquilo que nós pensávamos. por lo que es un recordatorio y nos ha ayudado a ver lo complejo. E como isso como isso nos fez recordar, isso também nos ajuda a ver o mais complexo. Así que en el siguiente estudio vamos a introducir que la historia es compleja Então, no próximo estudo, nós vamos começar a introduzir o fato da história ser mais complexa. La historia es compleja A história é complexa. ¿y cuál era el siguiente punto que ¿Y se cuál es- introduce? E qual é o outro ponto que nós introduzimos? Una metodología para leer los artículos. Uma metodologia de ler artigos. Bárbara, la lectura lateral. A leitura lateral. Así que en el siguiente estudio vamos a seguir viendo esto. Então, no próximo estudo, vamos continuar vendo isso. Vamos a seguir viendo que la historia es compleja. Vamos seguir vendo que a história é complexa Vamos a entender el contexto histórico de lo que estamos leyendo e vamos começar a entender o contexto histórico daquilo que nós estamos lendo. y a empezar a entender lo que es la lectura lateral y el tamizado de las fuentes. E começar a entender o que é essa leitura lateral e peneirar as fontes. Si me acompañan en oración para terminar.
Vamos fazer uma oração para terminar. Querido Dios, te damos gracias Querido Deus, nós te damos graças por habernos acompañado en esta reunión, en esta escuela, por nos acompanhar nessa aula e nessa escola, que estamos volviendo a repasar los estudios que han sido presentados onde nós estamos repassando os estudos que já foram apresentados, para que se puedan entender de una forma más simple, para que possam ser entendidos de forma mais simples, pero también compleja. mas também de forma mais complexa. Que nadie de los que estamos aquí, de los que están viendo en Zoom, Que ninguém daqueles que estão aqui ou os que estão assistindo por Zoom se quede atrás, fique para trás, que podamos continuar avanzando, que nós possamos continuar avançando, ayudarnos unos a otros, ajudando-nos uns aos outros, practicando lo que profesamos, praticando aquilo que nós professamos, llevándolo a la práctica y enseñando a otras personas. levando à prática e ensinando outras pessoas. Ayúdanos, Señor, a quitar todos esos estereotipos que hemos escogido de la sociedad, Que nós possamos tirar esses estereótipos que nós escolhemos da sociedade, que están en nuestro subconsciente. que estão no nosso subconsciente. Ayúdanos a desarraigar todo ese mal. Nos ajuda a tirar todo esse mal. El sexismo que está inherente en nuestra naturaleza. O sexismo que é inerente na nossa natureza. Ayúdanos a deshacernos de él. Que o Senhor nos ajude a desfazer dele. Porque sabemos que el sexismo es la forma más profunda. Porque sabemos que o sexismo é a forma mais profunda. Y todavía no hemos profundizado lo suficiente. E que ainda não nos aprofundamos o suficiente. Por eso es que vamos a seguir estudiando. E por isso nós vamos seguir estudando. Para poder llegar a esa profundidad. Para que a gente possa chegar a essa profundidade. Quédate con cada una de nosotros, nosotras, nosotres. Fica com cada de nós. Da una bendición especial, Señor. E nos dá uma bênção especial, Senhor. En el nombre dulce del Señor Jesucristo. No nome doce do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém.